Oi, crianças, tudo bem? A tia Maísa está aqui para fazer a correção do dever, disciplina História, assunto a revolta de Filipe dos Santos, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, né? Páginas 190, 193 e 194. Vamos lá? Página 190, sobre a revolta de Filipe dos Santos. Primeira pergunta: o que motivou a revolta de Filipe dos Santos? Então, vocês podem colocar os fatores econômicos, como a criação das casas de fundição pelo governo português, além do contrabando do ouro. Repetindo, os fatores econômicos, vírgula, como a criação das casas de fundição pelo governo português, vírgula, além do contrabando do ouro. Vocês estão lembrados que na região das Minas, o ouro em pó, ele circulava como se fosse uma moeda corrente. Quando foram criadas as casas de fundição, a circulação de ouro em pó, ela foi proibida. Então, as pessoas acabavam contrabandeando o ouro, né? Aumentou muito isso. Principalmente, gente, dentro de estátuas ocas de madeira, os chamados santos de pau oco. As pessoas construíam imagens, tá certo? De santos de madeira com fundo falso e dentro era oco. Então, era uma espécie de cofre, esconderijo. Eles escondiam o ouro, né? Porque aí ninguém ia desconfiar que dentro daquela imagem de santo teria o quê? Ouro, né? E aí, a criação das casas de fundição foi a solução que o governo português encontrou para evitar o contrabando e também obrigar o colono a pagar o quê? O quinto, tá certo? Segundo, onde e quando aconteceu essa revolta? Aconteceu em 1720, em Vila Rica, Minas Gerais. Repetindo, aconteceu em 1720, vírgula, em Vila Rica, vírgula, Minas Gerais. Terceira questão, explique o que foi o quinto. Olha aí. Então, o quinto foi um imposto pago a Portugal correspondente à quinta parte da produção de ouro. Foi um imposto pago a Portugal correspondente à quinta parte da produção de ouro. Então, gente, de todo o ouro encontrado pelo colono, 20% dele deveria ser entregue aos cofres portugueses, né? Quarta questão, marque V para verdadeiro e F para falso. A criação das casas de fundição foi a solução do governo português para evitar o contrabando de ouro e obrigar o colono a pagar o quinto? Verdade, nós já comentamos, né? Esse movimento foi precursor da Conjuração Baiana? Falso, né, gente? Ele foi precursor da Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Ele veio antes da Inconfidência Mineira. Então, é falso, porque é Conjuração Mineira. Nessa revolta, ocorreram muitas prisões. A mais dramática foi a de Filipe dos Santos, líder do movimento. Verdade, né, gente? A gente viu que ele foi submetido a um falso julgamento, ele foi condenado à morte, ele foi enforcado, seu corpo foi esquartejado, né? Então, ele teve um fim bem dramático, né? Bem sofrido. O governador da capitania cumpriu a promessa feita aos revoltosos? Falso, tá certo? Afirmação falsa. Então, fica verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, ok? Página 190, né? Quinta questão. Como terminou a revolta de Filipe dos Santos? Então, olha aí, gente. Filipe dos Santos foi morto
Os chefes do movimento foram presos e mandados para o Rio de Janeiro. Olha só, Felipe dos Santos, gente, ele era considerado tipo cabeça do movimento, então ele teve esse final mais trágico. Os demais líderes foram presos e mandados para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para Portugal. Quem quiser até acrescentar isso, pode sim. Então, vou repetir. Felipe dos Santos foi morto, vírgula. Os chefes do movimento foram presos, os demais chefes, né, gente? E mandados para o Rio de Janeiro, e aí você pode acrescentar, e de lá para Portugal. Sexta questão, cite duas consequências que se destacaram da revolta de Felipe dos Santos. Então, a primeira, a criação da capitania das Minas de Ouro, independente da capitania de São Paulo. E a outra consequência, o adiamento da criação das casas de fundição, efetivamente implantadas em 1725. Ou seja, gente, 5 anos após o início da revolta de Felipe dos Santos. Então, a tia vai repetir. A criação da capitania das Minas de Ouro, letras maiúsculas, tá? Vírgula, independente da capitania de São Paulo, vírgula, e o adiamento da criação das casas de fundição, vírgula, efetivamente implantadas em 1725. Ok, meus amores? Pois vamos adiante? Agora, página 193. Primeira questão. O que foi a Inconfidência Mineira? Então, vocês podem escrever aí que foi uma conspiração que ocorreu em Vila Rica, hoje Ouro Preto, né? Hoje é chamada de cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, em 1789. Repetindo, foi uma conspiração que ocorreu em Vila Rica, vírgula, hoje Ouro Preto, vírgula, no estado de Minas Gerais, vírgula, em 1789, certo? Segunda questão, quem eram os inconfidentes? Essa tá fácil, né? Os inconfidentes eram pessoas cultas, gente, eram pessoas que tinham estudo. Então, escritores, poetas, mineradores, militares, idealistas e alguns eram muito ricos. Então, repetindo, os inconfidentes eram pessoas cultas. 2 pontos. Vamos citar quem eram essas pessoas cultas. Escritores, vírgula, poetas, vírgula, mineradores, vírgula, militares, vírgula, idealistas, ponto e vírgula. Alguns eram muito ricos. Ok, gente? E nós sabemos que entre eles se destacou uma pessoa que era muito simples, diferente dos demais, que foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Então, a próxima pergunta é sobre isso. Quem foi Joaquim José da Silva Xavier? Você pode começar dizendo que foi o Tiradentes, que era o apelido dele, né? Um homem simples, dentista ambulante, mascate, garimpeiro e muito corajoso. Então, a tia vai repetir. Tiradentes, vírgula, um homem simples, vírgula, dentista ambulante, vírgula, mascate, vírgula, garimpeiro e muito corajoso. Tá certo, crianças? Quarta questão. Marque V para verdadeiro e F para falso. A Inconfidência Mineira tinha como objetivo principal a independência do Brasil? Verdade, gente. Aí, após a independência, eles queriam o quê? Proclamar a república, né? Um presidente governando o país.
Segunda afirmação, os mineradores não tinham dificuldades em pagar os impostos. Falso, né, gente? Eles tinham muitas dificuldades, até porque a produção de ouro em Minas Gerais começou a diminuir. Aí é que essa dificuldade, né, dos mineradores aumentou, né, em ter esse ouro, né, essa quantia para pagar aos cofres portugueses. O decreto da derrama beneficiava os mineradores? Falso, né, gente? Beneficiava o governo. Os mineradores não, inclusive, podiam até confiscar os bens deles, né, para saldar as dívidas. Então, falso. E a última afirmação, um dos inconfidentes que se destacou foi Tiradentes? Verdade. Então, fica verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, ok? Quinta questão. Quais eram os objetivos dos inconfidentes? Vamos lá? A independência do Brasil. Também pretendiam instituir a República, fundar uma universidade, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório. Então, eram 5 objetivos. Vamos lá. A independência do Brasil, ponto seguido. Também pretendiam instituir a República, vírgula, fundar uma universidade, vírgula, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório. Ok, crianças? Vamos adiante? Sexta questão. Como terminou essa revolta? Gente, então vocês podem escrever que os planos dos inconfidentes foram frustrados por um de seus membros, chamado Joaquim Silvério dos Reis, que denunciou seus companheiros em troca do perdão de suas dívidas. Tia Maísa, eu escrevi com minhas próprias palavras. Ótimo, pessoal. Aqui é uma sugestão de resposta, tá bom? Então, a tia vai repetir de novo. Os planos dos inconfidentes foram frustrados por um de seus membros, vírgula, chamado Joaquim Silvério dos Reis, vírgula, que denunciou seus companheiros em troca do perdão de suas dívidas, tá certo? Ele foi o traidor dos inconfidentes. Sétima questão. O que aconteceu aos inconfidentes? Então, veja bem, alguns inconfidentes foram expulsos do país, outros foram presos, e Tiradentes foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, deixando a semente da luta pela liberdade, né, gente? Deixando exemplo. Tia Maísa, eu preciso colocar isso tudo? Não, você pode resumir. Você pode botar, alguns inconfidentes foram expulsos do país, vírgula, outros foram presos, vírgula, e Tiradentes foi enforcado e esquartejado. Pode colocar aí sem problemas, até aí, tá certo? Vamos adiante? Oitavo, ordene os fatos corretamente. Olha, gente, nós temos 5 fatos. Quando aparecer uma questão dessas, primeiro você tem que ler tudo para poder saber a ordem correta, né? Então, primeiro fato, o governo português cobrava altos impostos da região das Minas. Segundo, na cidade de Vila Rica, pessoas insatisfeitas com a gestão portuguesa conspiraram contra a coroa. Ou seja, gente, eles bolaram um plano, né? Os inconfidentes bolaram um plano para tentar acabar com essas injustiças, né, gente? A cobrança excessiva de impostos, e ainda teve mais aquele decreto da derrama, né?
Terceiro, Joaquim Silvério delatou o movimento em troca de perdão de suas dívidas. Né? E o que é delatar? É contar. Né? Ele procurou o governador, contou os planos dos Inconfidentes em troca do governador perdoar suas dívidas. Então, ele foi o traidor dos Inconfidentes. Quarto, o governador suspendeu a derrama para evitar novas rebeliões na região das Minas, frustrando assim, né, gente, os planos dos Inconfidentes. E o quinto, o governo português prendeu e exilou do país, quer dizer, expulsou do país alguns dos conspiradores, mas apenas Tiradentes recebeu a pena capital, ou seja, gente, a pena de morte, foi enforcado e esquartejado. Então, a ordem é 3, 2, 4, 1 e 5, tá certo? 3, 2, 4, 1 e 5. Bem, crianças, terminamos, né, a nossa correção. A tia espera que vocês estudem, tá bom? Essas revoltas do período colonial e mais aquele assunto entradas e bandeiras que farão parte da nossa próxima atividade avaliativa, tá bem? Então, estudem, que vai estar fácil, né? São assuntos bons de aprender, não tem o que decorar, tá certo? E eu vou acreditar que vocês, estão estudando e vão continuar nesse foco. Então, um beijo bem grande no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!